Shalom, meus queridos, tudo bem? Kolbe Seder? Então, nós estamos começando mais uma lição das nossas lições, né, de Escola Bíblica Dominical. Desta feita é a lição de número 9. Já vamos compartilhar aí com você a nossa tela, nossa lição, ok? Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a você, lembrando sempre, que você faça a sua inscrição no nosso canal. Também acione, melhor dizendo, o sininho, né, para você poder ter aí todos os vídeos que nós postamos aqui, você ser avisado de quando tiver vídeo novo aqui no canal, ok? É importante que você também compartilhe esse vídeo com pessoas que estão interessadas no mesmo conteúdo, até para que elas possam dar, assim, assistir e também dar sugestões, não é? Você também pode dar a sua sugestão. Vai aí na caixinha do diálogo aí e dá a sua sugestão. É muito importante o seu feedback. Olha, falando bonito hoje, hein? Então, é muito importante o seu retorno, né? Feedback, retorno, para que a gente possa estar sempre melhorando, não é, a qualidade dos vídeos, a qualidade do conteúdo, né, que nós postamos aqui. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Gênesis, né? Gênesis em hebraico, a gente já falou isso aqui, é Bereshit, né? A palavra hebraica para Gênesis, a palavra hebraica para princípio, né? É Reishit, tá ok? Que quer dizer o início, e tem a raiz na palavra Rosh, que quer dizer cabeça, né? Resh dá a ideia de cabeça, início, começo, né? Essas coisas todas. Então, a lição de número 9, a nossa lição aqui, olha, eu estou direto da revista, né? Tô direto da revista, dessa vez eu não tive condições de fazer aqueles slides bonitos, né, bacanas, que eu gosto de fazer, mas a gente está aqui direto na revista e com certeza também não vai ficar ruim, vai ficar legal. Então, a nossa lição, ela está é a lição de número 9, tá? Aqui, na nossa data de hoje é o dia 28, né? De hoje que eu digo assim, do dia da lição, tá ok? A lição de número 9 data de 28 de maio, tá ok? E ela tem como tema Esaú e as bênçãos da promessa, por um prato de lentilhas, né? Ou seja, quer dizer, Esaú troca as bênçãos da promessa por um prato de lentilhas. Eu acho que eles esqueceram aqui de botar troca as bênçãos da promessa, né, por um prato de lentilha, mas aí ficou um tracinho, tá bom? Bom, aqui tem um prato de feijoada, né, gente? Vamos concordar que isso aqui é um prato de feijoada. E parece que tem algumas lentilhas aqui, mas é mais uma feijoada, né? Você está vendo aí né, um guisado aí, parece mais uma feijoada. Mas tudo bem. Bom, aí está o anúncio da lição, foco na lição, que também é muito bom, é um órgão oficial da nossa Assembleia de Deus, ok? E nós temos, então, diretamente da primeira página, o texto áureo, ok? O texto áureo versa sobre Mateus 6,3, que diz: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas aqui são as coisas que Jesus está falando antes, né? Então, está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas que ele falou, dizendo o comer, o vestir, não é? E etc. Ele diz: todas essas coisas que estão se preocupando, elas vos serão acrescentadas. A verdade aplicada é: não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas desse mundo. Ou seja, a ideia, que às vezes fica muito vaga, as pessoas tendem a dizer assim: não, primeiro eu vou orar muito, para depois, né, e tal. Não, não. A ideia que Jesus está querendo dizer é o seguinte: buscar primeiro é viver uma vida que condiga com o evangelho. Você primeiro tem que viver uma vida que tenha padrões evangélicos, padrões cristãos, padrões bíblicos, ou seja, éticos e morais bíblicos, não é? E depois essas outras coisas vão ser acrescentadas, porque as pessoas se preocupam em tirar vantagem, em tirar proveito, em ganhar logo, porque
senão ela pode ficar para trás e alguém pode enganar ela e tal. Então, o ser humano está sempre preocupado em tirar vantagem das coisas. Só que o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês estão preocupados com o dia de amanhã, em ter vantagem hoje, para amanhã está tudo resolvido, tudo tranquilo. Não. Busquem primeiro, ou seja, procurem ser pessoas que são pessoas honestas, pessoas que condigam com o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Por mais que você seja trapaceado, alguém passe você para trás e etc., busque manter uma vida de servo de Deus, de quem vive o reino de Deus. E não se preocupe se você levou prejuízo em alguma situação ou outra, calma, busque o reino de Deus. Por quê? Porque as demais coisas que você talvez ganharia tirando um proveito, dando um jeitinho e etc., Deus dará um jeito de acrescentar essas coisas de uma maneira que você não necessite vender a sua alma, vender a sua moral, vender o seu caráter para conquistá-las. Então é isso que o texto está querendo nos informar. Não é que você tem que ficar trancado na igreja dia e noite e aí alguém vai trabalhar por você e vai botar comida na mesa. Não é isso, ok? O que ele está querendo dizer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar ser uma pessoa que condiga com o servo do reino de Deus, honesto, trabalhador e tal. E eu sei, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, as coisas não vão cair no seu colo de mão beijada, mas a tempo Deus trará todas estas coisas que são necessárias à sua presença. Você terá lucro certo no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que ele está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus, obviamente, pelas migalhas do mundo. Os nossos objetivos nessa lição são apresentar as bênçãos da primogenitura, mostrar o desprezo de Esaú às bênçãos da primogenitura e citar os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Então, o primeiro capítulo, né, da nossa lição, nós vamos ver que as bênçãos de Deus que estão atreladas à primogenitura. Então, nós vamos apresentar as bênçãos que estão amarradas à primogenitura. No segundo capítulo, nós vamos tentar mostrar o desprezo de Esaú a essas bênçãos. E no terceiro, nós vamos citar os efeitos, né, de desprezar, obviamente, esta primogenitura, ok? Bom, vou desligar aqui rapidinho para a gente ter o texto aqui todo, sem nenhum prejuízo, né? Mateus 22 vai falar o seguinte para a gente, né? Deixa eu ler aqui. O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes, né, perdão, não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio. Ou seja, eles não fazendo caso, foram cada um para a sua vidinha pessoal e particular. Ora, veja você, né? O rei está convidando e foi cada um para a sua vida. O rei, ele poderia, né? Ele é dono da terra toda. E as pessoas, de forma mesquinha, preferiram ir para os seus pequenos negócios, né? Bom, antes da gente entrar na lição, tem aí, né, leituras complementares de segunda a sábado, ok? É bom que você faça essas leituras, porque são um contexto muito bom e subsídio, né, para a lição. E nos sugeridos, que são 96, 97 e o 102, e o motivo de oração, né? Ore para que possamos aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. Então, vamos pedir a Deus que a gente possa valorizar aquilo que o Eterno
está valorizando. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta lição, por todos os que fazem parte deste canal, pelas pessoas que estão se inscrevendo nesse canal hoje, pelas pessoas que se inscreverão ao longo da semana. Senhor, nós queremos pedir a Ti que nós possamos fazer a Sua vontade, que nós possamos aprender, ó Deus, a viver na Tua vontade, de acordo com o Seu querer. Perdoa nossas faltas, nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a querer o que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos valorizar, né, aquilo que Deus valoriza, ou seja, querer aquilo que Deus quer. O esboço da lição está aí divididinho, né? Nós teremos uma introdução, as bênçãos da primogenitura, o desprezo às bênçãos da primogenitura e os efeitos de desprezar a bênção ou as bênçãos de Deus com uma conclusão. Tá bom? Antes de nós entrarmos na lição, através da nossa introdução, eu quero pedir a você que não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e acionar aí o sininho. Logo assim que você se inscrever, vai aparecer um sininho, você clica nele de novo, né? E vai aparecer, o primeiro lá é um sininho entre um parênteses pequenininho, que é para você receber todas as notícias, ou seja, assim que a gente postar um vídeo novo, alguma coisa aqui no canal, você recebe uma mensagenzinha de texto, né, avisando que tem vídeo novo no canal, ok? Introdução. Nem sempre compreendemos os caminhos de Deus no cumprimento de suas promessas. Porém, estudando a história dos patriarcas, é possível atestarmos a fidelidade, o poder, a soberania e graça de Deus no desenvolvimento de seu perfeito e glorioso plano divino de redenção. Então, é como diz Paulo, né, no capítulo 15, verso 4 de Romanos, né, tudo que foi escrito para nossa instrução foi escrito. As bênçãos da primogenitura, né, o propósito de Deus permanece de pé, né? Deus não faltou com o seu propósito. Então, o propósito de Deus permanece de pé sempre, sem que haja, não é, um detrimento, sem que haja uma perda, não é verdade? Então, vamos lá. Dois aspectos principais estão associados aos direitos, né, de primogenitura na cultura hebraica: a liderança da família e a dupla porção da herança. No caso, os patriarcas, né, incluía também ser portador das promessas do Deus de Abraão, ok? Então, a primogenitura, ou seja, nascer primeiro, ser o primeiro filho, homem, né, garantiria para o mancebo, para o jovem, né, para a pessoa, ele ser portador da liderança da família, ele vai ser o chefe da família, e como ele vai ser o chefe da família, assim que o pai falecer, ele recebe dupla porção. Como assim? Suponhamos que numa família de pai, né, e 4 filhos, homens, né, o pai vai dividir a herança. Ele não divide tudo que ele tem por 4, ele divide tudo que ele tem por 5 mesmo. Ele, o próprio pai e os 4 filhos. E a porção que fica para o pai, quando o pai falece, ela passa automaticamente para o filho mais velho. Então, o filho mais velho recebe 2 porções, ou seja, a porção dele mesmo mais a porção do pai. E essa porção do pai implica em que tudo que o pai possuía, roupa, seu cajado, o sinal da família, né, o anel de selo da família e etc., vai tudo para o filho mais velho. Por isso, numa família de 5 pessoas, como eu falei, o filho mais velho recebe 2 porções, que é a dele mesmo, mais a porção do pai. Ok? Os outros filhos, apenas a porção que lhes cabe. Bom? Bênçãos de prosperidade, perdão. Um dos direitos de primogenitura era onde receber o dobro da herança da família na morte do pai. A J. A. Thompson, né, em Deuteronômio, Introdução e Comentário, Vida Nova, diz o seguinte: um dos temas do Velho Testamento era que o filho mais velho podia ser substituído por um filho mais novo em circunstâncias especiais. Isso aí já é algo que foge à normalidade, são as exceções, tá?
Não vai pensando que isso era feito à vontade do freguês, não. São exceções bíblicas e exceções divinas. Não são exceções, não são coisas do padrão. Porque, por exemplo, Labão, quando enganou Jacó, que ele deu a filha mais velha, que era Leia, em lugar da filha mais nova, pela qual Jacó trabalhou, que era Raquel, ele deixou claro para Jacó. Jacó disse: que é isso que você fez? Você me enganou. Ele disse: não se faz assim na minha terra. Ele está querendo dizer o seguinte: lá na sua casa, eu estou sabendo que o teu irmão era o mais velho e teu pai abençoou você, que era o mais novo. Aqui a gente não faz isso. Independente de qualquer coisa, aqui a gente abençoa o mais velho para depois o mais novo. Então, se casa primeiro o mais velho, depois se casa o mais novo. Então, não era normal para os povos pagãos e para os povos em geral o filho mais novo herdar sobre o filho mais velho. Então, eu não sei onde é que o J. Thompson estava com a cabeça, mas ele, né, cita aqui, mas isso é uma exceção. Bom, em circunstâncias especiais, como por exemplo Jacó, Esaú, Isaac, Ismael, Efraim, Manassés, Davi e seus irmãos mais velhos, esses casos, porém, são a exceção à regra geral. Naqueles tempos do Velho Testamento, em que um filho mais novo era escolhido em lugar do primogênito, fica claro o fato de que a escolha divina fora completamente imerecida e baseada somente na graça. Exatamente. Tá? A escolha ali é algo de Deus. Deus, assim, desejou, não é, a abençoar o filho, né? mais como é que se diz? Mais novo, tá? E é isso aí, tá bom? Bem, uma outra coisa que é muito importante a gente notar é que o filho mais novo, né? Deixa eu baixar aqui. O filho mais novo, ele não tem direito às bênçãos de autoridade, tá certo? O filho mais novo não terá direito às bênçãos da autoridade. Isso tem que ficar bem massificado e entendido, ok? A gente precisa deixar isso aqui bem delineado, porque quando a gente vê filhos mais novos, né, recebendo a bênção da primogenitura no lugar do filho mais velho, a gente pode achar que isso aí era uma coisa normal, o pai podia fazer porque queria e tal. Isso não é padrão. Estou falando da segunda vez que eu falo isso para deixar isso bem claro. Então, as bênçãos da autoridade. Além de riqueza, o direito de primogenitura passava ao primogênito autoridade sobre o clã da família, que eu falei, o anel, né, e tal, tudo mais, né? Com a morte do pai, o primogênito seria responsável por cuidar da sua mãe, irmãos menores, ok? E todos os seus servos e animais, que era a porção do pai. A porção dobrada nada mais era do que uma porção que o pai, quando fazia a partilha, já estava bem velho e tal, e ele fazia uma partilha, dividia por 5, ok? Às vezes o pai nem tinha tempo, morria por alguma outra situação, não deu tempo de fazer a divisão, como era costume, né? O filho mais velho, juntamente com os outros filhos, vinham e faziam a divisão total dos bens, né, entre 5, ou seja, entre o pai falecido e entre os outros filhos, e o mais velho ficava com a porção do pai, ou seja, uma porção mais os bens pessoais do seu pai. Estudava o filho primogênito, além de grande honra, poder de decidir o destino da tribo como local de moradia, acordos com comerciais, né, acordos comerciais, perdão, casamentos das mulheres da família, até os deuses, né, que seriam cultuados pela família. Esaú e não Jacó tinham as qualidades naturais para esta função. Ou seja, Esaú, ele era o cara da vez, era o camarada que ia realmente assumir o lugar do seu pai. Ele nasceu como filho mais velho, apesar de serem gêmeos, mas ele foi o primeiro a sair. Enfim, tinha todas as qualidades, inclusive qualidades físicas. Ele era um guerreiro, né? Aquela coisa toda, ok? Mas ele vai desprezar esta bênção e a gente vai ver o que acarretou o desprezo desta
coisa maravilhosa, né? Deus deu a ele a condição de nascer primeiro, isso é uma coisa que só Deus faz, né? Mas ele desprezou isso aí. Bênção de representatividade. Em se tratando dos patriarcas de Deus, havia um elemento extra nos direitos de primogenitura. O primogênito teria também o privilégio de ser o portador das promessas patriarcais, as bênçãos e promessas que Deus fez inicialmente a Abraão. Não só isso, né? Apesar de ser como um sacerdote da família, uma pessoa que vai representar a família diante de Deus, ele também tinha a condição, se ele morasse em alguma cidade, né, grande, murada, alguma coisa, ou né, fizesse parte de algum povoado grande, o primogênito tinha o direito de participar dos julgamentos da cidade, de participar de determinados processos públicos, não é? Voto e decisão, né, democrática em algum clã de alguma cidade, etc. Então, o primogênito representava a família, os interesses da família de um modo geral, tá ok? Então, isso é muito legal, tá? Bom, fechando esse primeiro capítulo, né, a gente vai entender que nós aprendemos, né, ou eu ensinei, que sem olhos espirituais, as bênçãos de Deus podem estar na nossa frente, que não percebemos o seu valor. Você vê quanta coisa a gente falou ali que dá uma importância, né, à pessoa como é que se diz? Nasce primeiro na época bíblica, né, o primogênito e etc., que hoje isso já caiu em desuso, mas naquela época, né? Então, sem os olhos espirituais, o homem, né, que nascia e tal, ele não dava valor, talvez, a essa primogenitura, principalmente aqueles que nasciam, né, na família do Abraão, ok? E é importante, então, nós olharmos as coisas, antes de tudo, com um olhar divino, com um olhar espiritual, para a gente entender e saber, né, qual é o valor e a importância real daquilo ali, ok? O desprezo às bênçãos da primogenitura, tá? Bom, mesmo diante de todos os privilégios que vimos, né, nos tópicos anteriores, precisamos perguntar como Esaú pôde abrir mão deles, né? Como pôde deixar de dar valor a algo tão importante como essa bênção de nascer primeiro e ter toda essa autoridade nas mãos, né? Esse poder nas mãos, né? Vamos dar uma olhada nisso. Primeiro, ele desejou um prato, né, imediato a um banquete futuro. Então, ele desejou uma coisa para agora, né, uma coisa de agora, em detrimento a coisas boas no futuro. Ele tinha à sua disposição toda a tribo futuramente. Ele seria líder de toda a tribo futuramente. Ele resolveu abrir mão de ser líder de toda a tribo, de ser o pai, né, de toda a tribo. Ele abre mão em detrimento de uma coisa pequena. Ele abre mão, não, eu vou abrir mão porque eu quero essa comida. E não era nem uma. Não tinha necessidade dele abrir mão por aquela comida. Ele podia muito bem é, ir lá nas malhadas, nos novilhos e tal, e preparar uma comida para ele. Mas não, ele queria aquela comida do Jacó, e isso fez com que ele, nesse sentido obstinado, né, ele querer, como é que se diz? Querer tudo, né? Querer aquilo que não era dele. E ele disse, não, eu quero isso aí que não é meu, mas eu quero, só porque é seu. Não é só uma coisa de negligenciar a primogenitura. O caso do Esaú aqui é querer uma coisa que não é dele, que pertence ao outro, e ele quer. Né? Não, 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 eu quero. Ou seja, é quase que coisa de um menino mimado, né? Já que eu sou primogênito de alguma forma, eu quero aquilo que é seu. E o Jacó, muito inteligente, falou assim: não, para você querer o que é meu, então eu quero o que é seu. Você quer o que é meu, me dá o que é seu. Então vamos trocar, ok?
E aí diz: nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados exatamente com a comida, né? Numa busca de satisfação imediata e passageira, sem Deus, né? No lugar de uma satisfação futura e abundante com o próprio Deus, né? Bom, é interessante notar que a Bíblia, né, ela usa essa coisa da satisfação, né, do paladar, que é algo muito subjetivo, né? É algo muito subjetivo, o paladar. Às vezes aquela comida nem faz bem, mas só por ela ser gostosa, né? Por exemplo, chocolate. Chocolate nem faz bem, né? Nem faz bem. Mas a gente acaba comendo, e alguns comem em excesso, né? E acabam tendo doenças por causa do chocolate. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia está querendo nos ensinar que aquilo que é passageiro, aquilo que é apenas saboroso, né? Aquilo que tem apenas sabor, ele é perigoso, ok? Então nós precisamos tomar esse cuidado para a gente não acabar, como diz, valorizando aquilo que não tem valor em si mesmo, né? Às vezes um prato de legumes ele tem muito mais valor, pois ele tem muito mais nutrientes, né? Tem muito mais coisas saudáveis do que um chocolate. Às vezes não, isso é certo, né? O chocolate tem menos valor nutritivo do que um prato de legumes. E às vezes a gente prefere o chocolate do que o prato de legumes. Ah, não vou comer mais chocolate. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que no mundo espiritual, às vezes nós preferimos o que tem gosto, sabor, né? O que é gostoso, o que é prazeroso, em detrimento daquilo que é realmente nutritivo para a nossa alma. Às vezes a gente prefere um culto só de louvor e de dança e de teatro e de um monte de coisas, e na hora da gente ouvir a palavra que edifica, que nos conforta, nos consola, nos exorta, a gente dá um tempinho pequeno para a palavra ou dá um horário já que a gente já está cansado, não está conseguindo ouvir nada, né, da Bíblia Sagrada. Então a gente tem que entender isso. Não é dar muitas horas para a Bíblia somente, mas é dar o melhor horário, né? Às vezes a gente dá muito horário para a Bíblia. Não é muito horário, é o melhor horário para a Bíblia, ok? Bom, preferiu, né? Aqui na nossa, nosso, deixa eu marcar aqui para você ver aqui onde eu estou, né, falando. Tá aqui, né? Ele preferiu aqui, ó. Preferiu, né, o que é escasso ao que é abundante. Olha que coisa séria, né? O Esaú preferiu aquilo que é escasso, que é pouco, que é pequeno, ao que é abundante, né? Jacó revela o interesse pelas coisas sagradas que o seu irmão Esaú não tinha, né? Isso, com certeza, é valorizado por Deus. O problema de Jacó está nos caminhos que ele está disposto a tomar para obter essas coisas. Não, aqui eu não concordo com isso, não. E aí vai me perdoar o autor, o escritor, eu não vou concordar com isso aqui. O problema é o caminho, não. Porque se nós olharmos com calma e com cuidado, nós vamos ver que quem falou para Jacó enganar o pai foi a mãe. Depois ele vai até o Labão, e o Labão engana Jacó, né? Várias vezes. Primeiro no casamento e depois nos salários. Ele disse que trocaram o salário dele 10 vezes. Ele trabalhou 20 anos pelo pai da Raquel, para o pai da Raquel. O pai da Raquel só enganou ele, né? E depois ele está voltando, o irmão dele quer matá-lo. Aí ele vai orar e vai falar com Deus, vai agarrar no anjo e dizer: não, só te solto depois que você me abençoar. Então o Jacó, ele é meio que vítima do seu próprio sucesso, né? Ele é vítima do seu próprio sucesso. Aí alguém diz assim: não, mas o nome Jacó quer dizer enganador. Não, quem interpretou o nome Jacó assim foi o mundano Esaú. Esaú era mundano e pegou o nome Jacó e disse: está vendo? Ele me engana, ele já enganou, tomou minha primogenitura, agora roubou a bênção. Ele não tomou a primogenitura de ninguém. Enganador e mentiroso é o Esaú. O Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. E a mãe do Jacó, pensando que o pai ia dar a bênção da primogenitura para o Esaú e não para o Jacó,
fez com que Jacó enganasse o pai. E ele ficou naquela, honra teu pai e tua mãe, como é que eu vou fazer, e agora e tal. Você vê que em momento nenhum Jacó mudou a voz. Jacó apenas fez o que a mãe mandou que ele fizesse. Então, se ele pecou, pecou em, como é que a gente diz? Em obedecer à mentira da mãe. Jacó não mentiu igual Abraão mentiu. Abraão mentiu várias vezes dizendo Sara, e ainda induziu a Sara a mentir. Diz que você é minha irmã. Isso foi uma mentira, pecado. Jacó nunca fez isso. E eu acho interessante essa colocação que as pessoas têm de colocar o Jacó como um mentiroso e um enganador. Não, mas o nome dele não é Jacó? Jacó em hebraico é Yaekev. Né? Deixa eu vou escrever aqui para você. Jacó em hebraico, vou botar aqui, ó. Ya, né? Vou botar aqui. Ya, mais a palavra Ekev, Ekev, ok? Que é igual se a gente fosse traduzir, né? Seria o que vai no calcanhar, ok? O que vai no calcanhar. Ya quer dizer o que vai, que pega, né? Ekev, calcanhar. Então, juntando os dois, né, a gente teve a palavra Yaakov. Yaakov, que aportuguesaram, não sei por quê, por Jacó. Jacó. Ok? Tá aí para você, né? Aqui, ó. Yaekev, o que vai no calcanhar. Está em hebraico lá, você pode depois procurar no dicionário hebraico, você vai ver isso. Ok? Muito bem. Já anotou? Anotou? Beleza. Vou limpar aqui para a gente continuar no nosso texto. Tá bom? Falando então, né, o Jacó, se chama de oportunismo, eu vou nem ler isso aqui para não ficar triste, né? Bom, o Esaú, infelizmente, vende algo precioso por uma satisfação efêmera. Diz o nosso autor que ambos erram. Não, Jacó trocou. Deu o que um queria e pegou o que ele queria. Isso aí não há problema algum. Tanto é que Deus já sabia disso. E quando foi revelar o que estava acontecendo no ventre da mãe do Jacó e do Esaú, disse: duas nações há no seu ventre, e o maior servirá o menor. Né? Deus o abençoou Jacó. Ok? Bom, priorizou o prazer pessoal, né, e o propósito espiritual. Além de desprezar as bênçãos da primogenitura, Esaú se casa com mulheres estrangeiras que trouxeram mágoa, tristeza. Capítulo 28 de Gênesis, você vai ler, você vai ver que a mãe do Jacó vai falar isso. Ó. Eu vou ler aqui rapidinho para você. Capítulo 28 de Gênesis, né? A gente tem, cadê aqui? A mãe do Jacó reclamando, tá? Ela disse para o pai, olha, né? Não dá, né? Aqui, 27, perdão, capítulo 27 de Gênesis, verso de número 43, né? Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Demora-te com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão e até que desvies de ti a ira de teu irmão e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então, mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia. Então, ela, né, tal. E aí ela vai ao Isaac, como ela já tinha essa mágoa, então ela fala com Isaac, né? Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Het, que se Jacó tomar mulher dentre os filhos de Het, tais como estas, ou seja, estas que são casadas com Esaú, né? Dentre tais como estas, dentre as filhas dessa terra, para que viverei? Então é tudo poético, né? Tudo muito poético. O texto é escrito de forma poética, não descritiva, tá? E aí ela está dizendo, olha, poxa, não tem como ele casar aqui. Então,
O Esaú já estava chateando a mãe dele com essas mulheres, né, que eram filhas dos pagãos ali daquela região, tá? Ahn, a profanação, ele diz aqui, é o pecado de tratar comum aquilo que é sagrado. Isso nos lembra o livro de Daniel, né? Quando o Beltesazar ele pega os vasos sagrados da casa do Senhor e bebe vinho e leva para a festa e tal, e faz aquela orgia, né, e tal. Então Deus foi lá para a parede e escreveu, né? Mene, mene, tekel, farsi. Ou seja, contado, contado, cortado, pesado e cortado, né? Você foi contado, contado, foi achado em falta e agora você vai ser cortado. Então, é muito importante nós tomarmos cuidado, né? Nós termos cuidado é, com as coisas de Deus, não profanar as coisas de Deus, ok? E o Esaú acabou por lidar com as coisas de Deus, a primogenitura, de uma forma banal, de uma forma ruim, ok? Bom, nós ensinamos aí que a cegueira espiritual nutre em nós imediatismo, né? A gente acaba querendo as coisas para aquele momento, para aquela hora, e nós não podemos ser imediatistas, né? Deus tem o tempo dele. Cabe a nós cuidarmos, né? Se para um é logo, Deus faz logo, não pense que isso é regra para todos. Precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. Temos que entender que nem todos vão receber de Deus tudo no mesmo momento, na mesma hora. Ok? Precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. Ok? A cegueira espiritual, então, nutre em nós o imediatismo do prazer em detrimento de prazeres mais profundos, ou seja, de realizações mais profundas, né? Abençoadores e mais profundos, abençoadores e eternos de Deus para nós, ok? Vamos tomar cuidado com esses imediatismos. Efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Deus nos abençoa para revelar seu valor a nós e seu amor por nós. Quando desprezamos as bênçãos de Deus, desprezamos o próprio Deus que nos abençoa. Buscar o que não pode ter mais, né, é muito sério. Para Esaú, os direitos da primogenitura e as bênçãos de Deus através de seu pai Isaac eram coisas distintas. Por isso, ele buscou ser abençoado por seu pai, mesmo depois de ter vendido a primogenitura. Na verdade, há um equívoco aqui de novo, mas eu vou deixar claro aqui. O Esaú, ele sai para caçar, para poder trazer a caça para o pai e o pai abençoá-lo. O pai, na verdade, o Isaac, sabe que o Esaú não, não vai valorizar as bênçãos de Deus. E então ele reserva o quê? Ele reserva para o Jacó as bênçãos de Abraão. As bênçãos de Abraão já estavam reservadas para Jacó. Jacó já teria as bênçãos de Abraão. Então, o que o Isaac faz? Ele separa a bênção material para o Jacó. Olha como ele abençoa o Jacó, achando que está abençoando o Esaú. Quer ver? Verso 18 do capítulo 27. Veio Jacó a seu pai, chamou meu pai, ele disse: Eis-me aqui, quem és meu filho? E respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito, do jeito que a mãe mandou ele falar. Tenho feito como disseste, levanta depois, assenta, come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu filho: Como é que tão depressa achaste, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Tudo confabulado com a mãe, né? Então disse Isaque a Jacó: Chega depois para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú ou não. Chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz, olha como ele não enganou de fato, ele está mantendo-se. Eu vou fazer o que minha mãe mandou, vou vestir a roupa que minha mãe mandou vestir, tudo na que minha mãe. Mas não vou mudar minha voz, não vou me camuflar. Né? O que eu posso mostrar que sou eu vou mostrar. E aí ele não muda a voz. E ele diz assim: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são mãos de Esaú. E não reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão. E abençoou.
No entanto, perguntou: Tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: Eu sou. Né? Talvez ele possa ter errado aqui. Né? Disse então seu pai: Traze-me e comerei. E Jacó trouxe, ele comeu, né? E trouxe também vinho e ele bebeu. Aproxima-te, diz o Isaac, né? Agora, meu filho, beija-me, meu filho. E aproximou, beijou, né? Seu pai sentiu o cheiro das vestes e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou, né? Que Deus te deu, orvalho do céu, os lugares férteis da terra, abundância de trigo e mosto, sirvam-te os povos, as nações encurvem-se a ti, sê senhor de teus irmãos, os filhos da tua mãe se encurvem a ti, sejam malditos os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Então logo Isaac acabara de abençoar Jacó, e este saiu da sua presença. Você notou aqui? Você notou que em nenhum momento ele fala assim, que a bênção de Abraão esteja sobre ti? Ele não fala. Aí chega Esaú, Esaú, obviamente, vai reclamar, e aí ele, já no versículo aqui, porque eu não tenho tempo para ler tudo, né? Ele diz assim, verso 33, então estremeceu Isaac, né? E diz, quem, pois, é aquele que apanhou a caça, me trouxe, e eu comi tudo antes de que tu viesse, e abençoei-o, e ele será bendito. Ou seja, está feito. E Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaac: Veio teu irmão com sutileza e tomou a sua bênção. E disse Esaú: Não chama ele com razão Jacó, ele faz uma interpretação aqui à moda Bangu, né? Visto que já por 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, olha ele confessando. Jacó não tirou, Jacó comprou, né? E eis agora me tirou a bênção. E perguntou: Não reservaste uma bênção para mim? Ou seja, o senhor tem 2 filhos, o senhor não tem 2 bênçãos? Me dá a bênção que é a bênção do Jacó, então. Já que o senhor abençoou o Jacó com a minha bênção, dá a bênção do Jacó para mim, não é? E aí, Isaac, cadê? Respondeu Isaac a Esaú, verso 37. Eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti, sobre todos os seus irmãos, lhe tenho dado por servos, e de trigo e mosto tenho fortalecido. Que, pois, poderia eu fazer, meu filho? E disse Esaú, olha o que Esaú fala, olha só, tu tem 2 filhos, meu pai, só tem uma bênção, olha o que ele fala. Respondeu, pois, respondeu-lhe Isaac, seu pai, cadê? Não, verso 38, né? Disse Esaú a seu pai, porventura tens uma única bênção, meu pai? Ué, o senhor tem 2 filhos, o senhor tinha que ter 2 bênçãos, uma bênção para o primogênito e bênçãos menores para os filhos menores. O senhor só tem uma bênção? Que história é essa? O senhor só tem uma bênção, né? E ele diz, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. E respondeu-lhe Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então, quer dizer, não foi nenhuma bênção, né? Uma sentença de morte. Você vai habitar longe das gorduras da terra, você vai habitar longe do orvalho, você vai. Ou seja, tudo de ruim, né? E aí, no capítulo 28, olha o que acontece no capítulo 28, diferente da bênção do capítulo 27. Isaac, pois, chamou a Jacó, 28 primeiro, né? Isaac, pois, chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo, não tomes mulheres dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan-aram, na casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E aí ele abençoa o Jacó com a bênção que ele tinha reservado para Jacó e que ele não pôde dar para Esaú. Quando Esaú disse, só tem uma bênção, me dá outra bênção. Isaac, não posso, porque essa bênção é uma bênção para quem realmente, conforme a palavra de Deus, né? O Senhor sabe aqueles que valorizam as coisas espirituais. Ele reservou a bênção espiritual para o Jacó. Só que, com a astúcia da mãe, né, do Jacó, o Jacó acaba se antecipando e ele recebe as bênçãos materiais, todas as bênçãos materiais. Pode ver que a primeira vez que ele é abençoado, ele recebe todas as bênçãos materiais. Lugares férteis, orvalho da terra. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Parece a bênção de Abraão, mas não é. Está falando do trato com as pessoas, do trato com os homens da terra, não é? E aí ele diz aqui, olha, o Deus Todo-Poderoso te abençoe, faça frutificar e multiplique para que venha a ser uma multidão de povos.
seu uma opa, peraí, te faça, cadê? Multiplique para que venha a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações. Tem tudo a ver com a bênção do Abraão. E isso aqui é muito bacana, né? Eu vou ler na revista corrigida, ó. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então aqui ele dá a bênção de Abraão para o Jacó, mostrando que ele tinha uma bênção de coisas da terra e uma bênção de coisas espirituais. Isso nos ensina, irmãos, uma coisa muito interessante. Ensina que aquele que negligencia, e eu não estou ensinando que ninguém deva enganar ninguém, não. Estou falando que aonde parecia tudo errado, na verdade, Deus estava trabalhando para colocar todas as coisas na mão de uma pessoa que realmente valoriza as coisas espirituais, ok? Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e a gente entra em caminhos tão tortuosos que a gente pensa assim, meu Deus, não vai dar certo. E no final a gente vê e diz, caramba, Deus transformou aquilo que aparentemente era uma maldição numa bênção. Deus transformou aquelas decisões erradas que eu tomei. Deus foi moldando, foi mudando, foi transformando em uma atitude boa, não é? Deus foi mudando as coisas, não é verdade? Você vê que de um adultério que Davi cometeu com Batseba, nasceu Salomão, o segundo filho de Batseba e Davi. E Salomão se tornou o rei de todo Israel. E Salomão se tornou o patriarca, vamos dizer assim, né, do Messias Jesus de Nazaré. De uma coisa que aparentemente parecia tudo errado, né? Deus transformou aquilo, posteriormente em algo bom. Então, nós temos que tomar cuidado, né, com certos juízos de valores que nós acabamos tendo e tomando, né? Uma bênção inferior. Quando chega o dia tão esperado de Isaac abençoar seu filho Esaú, Isaac lhe pede um cozido. É a história que eu acabei de contar, eu não vou entrar em detalhes, né? Vou deixar aqui. Uma mágoa interior. Esaú bradou, chorou, passou a sentir ódio por Jacó e planejou matar seu irmão após a morte de seu pai Isaac. Matando Jacó, Esaú recuperaria os direitos cíveis, né, da primogenitura. Porém, como está aí, né, não recuperaria em hipótese alguma a bênção de Deus para a sua vida. Esaú tenta, de alguma forma, consertar as coisas, né, casando agora com mulheres da sua parentela, né, como ouviu ordenar Isaac a Jacó. Mas, depois de feita a desgraça, né, irmão, não tem como melhorar, você não tem como corrigir. Ou seja, a desgraça que eu digo é, depois de ter feito, né, depois de ter abandonado, né, aquilo que realmente era o projeto de Deus, agora não adianta tentar consertar, porque, como disse Deus a Samuel, até quando terás dó, não é, de Saul, né, sendo que eu já o rejeitei, não é verdade? Bom, agora nós vamos ver aqui a conclusão, não é? A conclusão do nosso texto, só para a gente ter uma ideia de como fica essa negligência das bênçãos de Deus, né? Quando a gente negligencia, né, a bênção de Deus. Primeiro, eu ensinei que Esaú poderia até culpar seu irmão por seu oportunismo diante de sua fragilidade, mas deveria assumir a sua responsabilidade em desprezar o sagrado e precioso, claro. Claro, me enganou 2 vezes, roubou a bênção. Não, não, não. Nada disso. Ele não roubou. Ele comprou a bênção da primogenitura. E, induzido por sua mãe, frágil, né, podia dizer, não, mamãe, se Deus vai me abençoar, é Deus que vai me abençoar. Eu não vou tomar atalhos, mas foi lá e fez o que era errado, né? Infelizmente. Isso mostra que a gente tem que tomar cuidado com certos conselhos que a gente recebe de pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado.
Há lições e avisos, né, para nós no estudo das histórias dos patriarcas, Romanos 15:4, que a gente já citou aqui. Temos, né, visto como a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a tomar decisões erradas, mas não podemos trocar os preceitos, né, as preciosas bênçãos, né, de Deus pelas coisas deste mundo caído. Precisamos nos manter, né, firmes àquilo que Deus tem para nós, ok? Bom, a nossa próxima lição será a lição de número 10, Jacó, né? Quando um pecador quer mais de Deus. Né? Então, fica atento aí para a nossa próxima lição, tá ok? Deixa eu abrir aqui. Eu quero agradecer a você por você estar aqui conosco. Quero te pedir que não esqueça de inscrever-se no canal, acionar o sininho e mandar suas perguntas, suas respostas. A gente está coletando aí várias perguntas e respostas. A gente vai tentar fazer aí, uma hora dessas aí, um vídeo só de perguntas e respostas, tá ok? Então, não deixe de mandar a sua pergunta, não deixe de mandar o seu questionamento para nós aqui através, né, das mensagens de texto aí, tá bom? Tudo de bom, Deus abençoe, uma ótima semana para você. Shalom, Vrachá, Deus abençoe.